Olá, querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo e essa é a nossa videoaula para terminar o nosso volume 2. Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós vimos as sociedades da Grécia Antiga, que foi matéria da segunda avaliação, e para a nossa terceira avaliação estamos vendo a Roma Antiga. Então, como desdobramento da aula anterior, nós vimos que a Roma Antiga teve a sua origem, teve uma duração muito longa, uma civilização que floresceu durante o tempo antigo, desenvolveu uma continuidade da cultura grega, na religiosidade, na língua, na organização, bebeu nas fontes, nos costumes, enfim, conquistou territórios por vasta extensão de terra na Europa, na Ásia, e a gente viu que a Roma antiga se organizou em três diferentes formas de governo, não é? Qual foram? A monarquia, onde um rei governava, onde ele tinha o Senado e as suas assembleias. Depois passou para a República, onde tinham diversas magistraturas, com as pessoas podendo ser representadas por pessoas eleitas anualmente, que ficavam encarregadas de organizar o governo. E a última fase, que é o Império, que é a fase final. Com a constante militarização da Roma Antiga, a gente vai ter essa fase do Império, e é justamente a matéria que a gente vai estudar aqui. Capítulo 8 do volume 2 de vocês, página 50. Então, abrindo aí, a gente se depara logo com uma imagem da maquete, a gente vê como Roma Antiga era tão urbanizada. Tinha prédios, tinha belezas arquitetônicas, tinha ruas, era extremamente povoada. Era uma cidade que floresceu nesse períodozinho, finalzinho dos anos antes de Cristo, início dos anos depois de Cristo. É um império que vai também, né, marcar essa transição do mundo antes de Cristo para o mundo depois de Cristo. Inclusive, existem diversas referências na Bíblia sobre a organização do Império Romano, né? Sabemos que é através da Bíblia que Jesus Cristo viveu em Jerusalém dominada pelos romanos, né? Inclusive foram os romanos que foram responsáveis ali por julgarem Jesus Cristo, colocarem perante os judeus, e toda a paixão de Cristo se é ambientada num período em que o Império Romano está governando Jerusalém. Então, para a gente entender um pouquinho melhor como é que se organizava esse império, a gente está fazendo essa aula aqui. Página 50, vocês têm essa imagem. Na página 51, a gente vai entender os primeiros anos do Império Romano. O começo do Império Romano está ligado ao final da República. Então, marquem aí o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro e os quartos parágrafos. Eu vou explicar direitinho como foi isso, né? O final da República, o Otávio, ele vai ser um imperador que vai ser filho de herdeiro de Júlio César. Então ele vai ganhar grandes batalhas. Nós vimos que ali no finalzinho da República, a República vai cair porque os generais que estão comandando grandes batalhas, eles vão começar a querer impor a sua vontade ao Senado. Por quê? Se Roma está necessitando de cada vez mais territórios, cada vez mais escravos e mais riquezas, esses generais que estão conquistando esses territórios, vencendo essas guerras, vão conquistar muito prestígio e vão começar a subjugar o Senado para que o Senado acate as decisões desses generais. Logo, pouco a pouco, eles vão se tornando governantes poderosos, e isso é o que marca essa fase do Império Romano. Então, Otávio vai ser o primeiro imperador. Ele é sobrinho de Júlio César, ele vai governar do ano 27 a.C. até 13 depois de Cristo. E ele vai se legitimar através de pressões do Senado. Ele vai ser reconhecido como um grande general no ano de 27 a.C., que é quando começa o governo dele. E aí ele vai acumular todos os poderes e receber todos os títulos. O título de Otávio Augustus, Príncipes Senatus, Pontífice Máximo e Imperator. O que significa isso? Augustus significa que ele é um ser divinizado, ou seja, de tão importante para a cidade de Roma, ele vai se tornar uma divindade. Príncipe Senatus significa que ele vai liderar o Senado, ele vai ser autoridade sobre o Senado, ele vai ser um ditador que vai dar as ordens para o Senado. Pontífice Máximo, ou seja, ele vai ser o líder também religioso da religião que está aí
começando a sair do paganismo, que lá para frente vai ser adotado o cristianismo, né? E a gente vai ver tudo isso um pouquinho mais lá para o final do ano, né? Lá para o terceiro, finalzinho do terceiro semestre, quarto bimestre. E ele também vai adquirir o título de imperador, que significa autoridade do exército. Então, acumular todos esses títulos torna ele uma pessoa quase que intocável, muito importante. O imperador vai ser tido como um deus praticamente. E aí, nesse período, fim da República, começo do Império, a sociedade vai se diluir basicamente em dois polos, entre os habitantes livres e os habitantes escravizados. Então, o governo de Otávio vai trazer grandes mudanças. 40 anos que vai ter o governo de Otávio. Ele vai perdoar dívidas de camponeses com o governo, ele vai melhorar a distribuição de terras aos soldados, ou seja, ele vai recompensar esses soldados que a gente viu na aula passada, que eram pessoas que lutavam nas guerras, às vezes davam seu sangue por Roma e não tinham nem direito às terras. Otávio Augusto vai conseguir dar a eles esses privilégios, vai melhorar, vai facilitar a vida dessas pessoas, incluí-las cada vez mais, dando posses a eles, vai demarcar os limites imperiais, enviando tropas para defender as fronteiras e vai estabelecer um forte correio imperial, que é um serviço que vai trocar informações para manter esse império unido. A última parte desse tópico está na página 52. Vocês vão grifar aí esse quadrinho escrito Saiba Mais. Saiba Mais, ele vai estar explicando, dividindo didaticamente, os historiadores dividiram o estudo do Império Romano entre Alto Império e Baixo Império. O Alto Império ele é caracterizado pelo apogeu. Então, durante o ano 1 a.C. a 3 a.C., desculpem, depois de Cristo, tá? 1 a 3 depois de Cristo vai ser a alta, os primeiros anos, os anos áureos do Império Romano. E a decadência vai ser conhecida como o Baixo Império Romano, que vai ser do século 3 ao século 5 depois de Cristo, que é quando as características do Império Romano já vão ficar sendo enfraquecidas, os imperadores já vão ter menos poder nas mãos deles, tá bom? Então vocês respondam aqui a primeira questão e a segunda questão da página 52, me enviem lá através do aplicativo Clipe Escola, que é uma maneira de eu saber como vocês estão aprendendo esse conteúdo. Na página 53 a gente tem a terceira questão e a interpretação de dois documentos. Eu não vou exigir de vocês essa atividade, tá bom? Vocês só têm que fazer a questão 1, 2 e 3 da página 52 e 53. Para a página 54, a gente vai entender o que era a Pax Romana. A Pax Romana, ela é um período que vai ficar caracterizado de 200 anos pela paz, pela unificação do Império Romano, através do florescimento das artes e da arquitetura. Ora, nós estamos tratando de uma civilização que estabelece a guerra como principal fonte de conquista de recursos e de soberania. Então, guerrear em Roma Antiga é uma forma necessária. O antagonista da guerra é a paz. Se não tem guerra, está em paz. Então, a Pax Romana, paz é a palavra latina, pax é a palavra latina para paz. Então, a paz romana vai ser um período de trégua em que Roma não vai guerrear tanto e vai procurar estabelecer seus domínios através da expansão do seu império, enviando suas tropas, enviando seus governantes às províncias que foram já conquistadas militarmente e tentando difundir um ideal romano de urbanidade, difundir um ideal romano através de um sistema de moedas, de construções, de belas construções que vão favorecer a população, como o Coliseu, que é essa imagem que está aqui em cima, o circo, que é essa imagem que está aqui ao meu lado, né? E as termas, que são as casas de banho. Essas três construções, elas marcam muito, né, o mundo romano, porque são construções do momento da Pax Romana, são construções que são destinadas ao entretenimento, à vida social do povo. Então elas estão dentro desse período da Pax Romana, que vai ser um período que vai favorecer o convívio social, vai diminuir aquele clima de guerra que Roma estava vivendo. E aí várias coisas vão acontecer, né? A construção de estradas para ligar essas diversas províncias vai ser intensificada, vai ser estabelecido um sistema monetário único, ou seja, uma moeda para todas as províncias do Império Romano, que vai ser o denário.
né? E investimento em anfiteatros, templos, aquedutos, banhos públicos e pontes. Tudo isso com o fim de divertir a população livre, tá bom? As províncias na Pax Romana, a gente vai ver aqui na página 57, não, desculpa, 58. Essas províncias são aqueles locais que foram dominados pela guerra, longe da cidade de Roma, e elas vão ser administradas por pessoas indicadas pelos imperadores. E essas pessoas vão viver lá nessa província e elas vão instituir, basicamente, o modelo romano nesses lugares. Então imaginem que a Roma, que está ali situada na Península Itálica, onde é hoje a Itália, ela vai se expandir para toda a Europa, vai conquistar lugares na Europa, na Ásia e na África, lugares de costumes e culturas diferentes. Então, para conquistar, para manter unificado esse diverso império, esse grande império de culturas e costumes tão diferentes, vai ter que ser enviado pessoas para governarem lá essas províncias. E a política deles vai ser manter os costumes e a religião do local, mas impor a língua oficial do império dentro das comunicações oficiais, ou seja, o latim vai ser a língua que vai ser utilizada pelos administradores, né? Vão ser obrigados essas províncias a pagar impostos para Roma. Então, marquem aqui o primeiro parágrafo da página 58, as províncias da Pax Romana. Essas províncias vão ser obrigadas a pagarem impostos e seguirem as leis romanas, vão ser permitidos terem seus costumes e a religião mantida, mas o latim vai ser usado como correspondência oficial entre as províncias e Roma, e também vão ser implementados modelos arquitetônicos urbanos de Roma, ou seja, vai ser criado como se fosse um padrão. Os monumentos que estão sendo que marcam o estilo romano vão começar a ser os prédios oficiais nessas províncias, né? Então eles vão difundir tanto o latim quanto o modelo urbano de Roma para essas províncias. Então aqui tem uma foto aqui acima. A primeira foto é de um aqueduto, que é uma construção muito clássica do período romano, que é uma construção que serve para passar água, né, para que a água corra sobre diversos lugares, e em cima também ruínas de templos romanos, de termas romanas, ruínas que marcam como era o estilo urbano, ou seja, o estilo de construir prédios em Roma, e vai ser estendido para países, para vocês terem uma ideia. Países que hoje é França, Inglaterra, Alemanha, outras partes da Itália, África, vão ter esse modelo urbano aí, graças à difusão do Império Romano nas províncias. Na página 59, ela vai mostrar como que vários imperadores vão se suceder. A sucessão do império é muito interessante a gente entender. Ela não é hereditária. O imperador ele não vai morrer e deixar o poder para o seu filho ou seu herdeiro direto. Ele vai ter que indicar uma pessoa. Então vão se constituir dinastias. Então o livro de vocês traz as dinastias Júlio-Claudiana, ou seja, a dinastia que ficou no poder entre os anos 14 e 68 depois de Cristo. Os imperadores que fizeram parte foram Grifem, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. São muitos famosos. Eles eram todos descendentes de Otávio, eram da mesma família de Otávio, eram patrícios, ou seja, pessoas, imperadores que foram muito ricos, vieram de famílias ricas, e os seus governos foram marcados por intrigas e pela atmosfera de busca pelo poder, corrupção e terror. Então marquem aí o parágrafo da dinastia Júlio-Claudiana. O imperador Cláudio foi o mais conhecido, né? Ele organizou e aperfeiçoou a administração do império. O Calígula e o Nero ficaram muito famosos, porque na página 60 o Calígula era muito autoritário e o Nero ficou famoso porque durante o império dele, Roma foi acometida por um importante incêndio, né? Teve um incêndio que destruiu grande parte de Roma no ano de 64 depois de Cristo. Então é um fato que ficou conhecido. Nero ficou conhecido como um imperador louco que tacou fogo na Roma. Né? Ele é famoso por ter
perseguido cristãos. Então, aqui na página 60, tem 3 parágrafos da dinastia Júlio-Claudiana. No terceiro parágrafo, vocês vão marcar aqui todo esse parágrafo, porque a gente vai aproveitar ele quando a gente for estudar a difusão do cristianismo na Europa, tá bom? A outra dinastia que veio pegar o poder já ficou quase 30 anos no poder, que foi a dinastia Flaviana. Então, os imperadores Vespasiano, Tito e Dominiciano foram os imperadores dessa dinastia, ou seja, eram imperadores dentro de uma mesma família. Dinastia quer dizer isso, né? Quando o poder fica dentro de uma mesma família. E os seus governos eram relativamente tranquilos, não tiveram grandes realizações, a administração manteve-se, um grande controle do governo, do exército, não é? Vespasiano concedeu a cidadania romana aos moradores das províncias, então quem morasse nas províncias romanas aí estava sendo estendida a cidadania romana, então em Jerusalém, em províncias africanas, em províncias onde hoje é a França, a Espanha, essas pessoas que lá moravam já tinham reconhecimento da cidadania e podiam ser chamadas como romanas, utilizar o latim, fazer parte dessa cultura, né? E o Vespasiano foi quem organizou o Coliseu. Então a gente está falando de dinastias, de imperadores que governaram durante o Alto Império, né? Até ali o século III. A dinastia Antonina já vai ser a última dinastia desse Alto Império, já vai marcar ali o começo da decadência do Império, tá bom? Marco Aurélio é um famoso imperador, né? Trajano também ficou muito famoso. Essa dinastia Antonina, marquem aqui o primeiro parágrafo da página 61. Ela fala aqui, originária das províncias, essa dinastia aumentou os domínios imperiais e promoveu um reflorescimento cultural por intermédio do incentivo à ciência e às artes. Ou seja, os imperadores dessa dinastia, eles já vinham das províncias, já não vinham da cidade de Roma. A cidade de Roma fica na Itália, as províncias ao longo de toda a Europa. Então, os imperadores que estão conseguindo alcançar o poder já estão vindo ali dessas províncias. Então, a gente vê que a cidade de Roma está começando a enfraquecer, né? Está precisando ali de imperadores de fora da cidade de Roma para poder continuar mantendo esse grande império ainda funcionando. Para manter grande extensão imperial de terra, de conquistas, é muito mais difícil. Então, a gente vai entendendo que esses impérios eles florescem durante um tempo, precisam de novas estratégias, tem conflitos sociais para lidar, exército, demandas novas para lidar, não é? Então, a gente tem assim histórias de cada imperador aqui no material de vocês na página 61. Para finalizar, a gente vai pegar a política do Panem et Circenses. O que que significava, né? O período imperial ele herdou da República o problema social da desigualdade entre os livres e os escravizados. Entre os livres existiam livres ricos e livres pobres, não é? Existiam os patrícios e os clientes, como nós vimos. Então, esse problema se arrastou durante toda a República e quando a Roma chegou no período do Império, ela também sofreu com essa desigualdade. Então, os imperadores deram continuidade a uma política que já existia em Roma, que é a política do pão e circo, em latim panem et circenses, não é? Então, para amenizar a desigualdade social entre ricos e pobres, os imperadores vão distribuir cereais à população pobre e vai promover espetáculos naquelas grandes construções que a gente viu ali, também tem no material de vocês, que são os circos, o Coliseu, que são espetáculos de lutas entre gladiadores, como a gente viu lá a revolta de Espartaco. Espartaco era um gladiador, né? Vão ser promovidas lutas para amenizar o sofrimento do povo, para que o povo assista mais espetáculos, né? Muito parecido com o que a gente vê aqui no nosso Brasil, né? Que antigamente o futebol era um antídoto para os problemas da nossa sociedade. O futebol era uma paixão nacional em que pobres e ricos se uniam e se divertiam e se sentiam pertencentes a um mesmo país. Em Roma, essa política ficou conhecida como pão e circo, porque o imperador dava o pão, o cereal, ou seja, o trigo para que se fizesse o pão para o povo se alimentar, e dava o espetáculo lá no circo, que era para o povo se entreter e esquecer um pouco os problemas da administração romana, esquecer a desigualdade social. Essa é uma política que vai fortalecer a dominação dos governantes e a manutenção dos privilégios. Para vocês verem a desigualdade social. Aqui em cima é uma casa romana de livres pobres. Vocês
vocês veem que isso aqui moram várias pessoas, estão habitando o mesmo lugar, o mesmo prédio, compartimentado entre vários quartos, né? Vocês veem que a privacidade é mínima, que o trabalho é muito grande, é uma espécie de cortiço ou periferia, como a gente ouve falar aí, favela. E aqui ao lado eu tenho uma moradia de ricos, né, de patrícios. São lugares arejados, com jardins arborizados, com fontes, com espaços pouco movimentados, né, porque só uma família morava. Então a gente vê aí a grande desigualdade social que vivia a Roma antiga aí durante o Império Romano. Então, para atenuar isso, né, a gente vê que os imperadores estabeleciam uma política de pão e circo, que era alimentava a barriga do povo e dava o espetáculo para que ele ficasse menos propenso a reclamar da sua vida e continuasse ali fomentando o império. Tá bom, gente? Então, grifem aqui toda a página 63, que essa política de pão e circo é muito interessante. Com certeza cai na prova. Gente, para terminar, né, nosso volume 2, a gente vai fazer o material aqui da página 64 e da página 65 e 66, que são 13 questões que está valendo ponto. Vocês vão me enviar através do Clipe Escola. Qualquer dúvida, vocês vão reassistir essa aula, vão acompanhar a leitura, né? Eu procurei resumir, tem muita leitura e muita informação que aqui na aula não está, que tem no livro de vocês. Vocês vão lendo, eu procurei explicar os aspectos mais importantes, né? Entender como foi o Império, em vez da gente somente ler as informações. Eu vou ficando por aqui, desejando que vocês estejam com saúde e um grande abraço virtual. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.